Vamos agora para uma parte mais prática. Todos estão ansiosos com a missão que o querido Ricardo Barbucci teve. E hoje é um dia todo especial para toda a caravana, para todos os amigos, todos os irmãos que ele tem na Neurogastro de todo o Brasil. Mais uma vez, nós conseguimos, de forma não tão intencional, mas conseguimos agendar mais um encontro científico no dia do seu aniversário. Então, todos esses amigos do Brasil, gostaria de pedir nesse momento uma energia positiva para esse ser tão brilhante, esse amigo fiel, esse companheiro que tem, assim, eu tenho no coração mais de 15 anos e merece uma salva de palmas energética, porque ele está aqui de novo conosco, abandonando a sua família para poder compartilhar com vocês um pouco do que ele visualizou. Eosinofilia esofágica. Será que tudo é esofagite eosinofílica? Querido Ricardo Barbucci, viaje conosco pelo mundo do esôfago. Olá, bom dia a todos. É sempre um grande prazer estar nesse encontro tão importante para a gente rever o que a gente pôde aproveitar e aprender no último DDW. Obrigado pelas palavras do Fábio. Não é nenhum sacrifício estar com vocês no dia do meu aniversário, muito pelo contrário, é um grande prazer. E, de fato, também parafraseando aí o professor Uzui, aqui também está uma temperatura agradável, como dizia o saudoso professor Enéas, né, nos cursos de eletro, ele punha lá a temperatura nessa aí, 15 graus, 14 graus, e ele falava que a temperatura está aprazível, né, lembra Londres no outono. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente viu sobre a eosinofilia esofágica, mais especificamente sobre a esofagite eosinofílica. Uma coisa extremamente importante que foi muito destacada no último DDW é que os eosinófilos, eles representam células imunes, né, que têm várias funções, né, e normalmente estão associadas a respostas alérgicas e inflamação crônica. E é importante que a gente tenha em mente que um esôfago saudável é um esôfago que tem praticamente zero eosinófilos. Quando a gente encontra 1, 2 eosinófilos no esôfago, isso já pode significar algum tipo de inflamação, algum tipo de alteração vamos dizer assim, na homeostase esofágica. Em diversas doenças ocorre um recrutamento patológico dessas células para o esôfago, e isso não é exclusivo da esofagite eosinofílica. Extremamente importante a gente mencionar que, por definição, a esofagite eosinofílica não se caracteriza simplesmente pela presença de eosinófilos no esôfago. É importante que o paciente tenha sintomas compatíveis com esofagite eosinofílica, isso pode variar dependendo da faixa etária dos nossos pacientes, e é extremamente importante que se afaste outras causas de eosinofilia esofágica para que a gente possa estabelecer um diagnóstico mais assertivo dessa doença. Então, sem dúvida, hoje, quando a gente fala de eosinofilia esofágica, esofagite eosinofílica é a doença que vem primeiro à nossa mente, né? E normalmente aqui a gente está falando então de uma doença inflamatória crônica, basicamente TH2 dependente, e que se caracteriza realmente por um acúmulo importante de eosinófilos, normalmente acima de 15 eosinófilos por campo de grande aumento, ou eosinofilia essa, não necessariamente acima de 15 eosinófilos, mas quando há por exemplo, degranulação eosinofílica, e o paciente tem sintomas sugestivos de esofagite eosinofílica, a gente pode pensar nessa doença sim, falando de umas certas divergências que tem com relação ao diagnóstico dessa patologia. Mas, sem dúvida, talvez a causa mais frequente de eosinofilia esofágica não é a esofagite eosinofílica, é sim a doença do refluxo gastroesofágico. Nessa situação, a gente tem um aumento da permeabilidade esofágica provocado pelo refluxo de conteúdo abrasivo para o esôfago, seja o ácido ou não ácido, e isso permite, então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, atrair os eosinófilos para esse órgão, o que pode levar a vários tipos de sintomatologia associada à doença do refluxo. Os eosinófilos, eles participam também da gênese de sintomas relacionados à doença do refluxo gastroesofágico. Algumas doenças infecciosas, com destaque aí para candidíase, herpes e citomegalovírus, também podem levar ao aumento de eosinófilos esofágicos. Doenças autoimunes, com destaque aí para a doença de Crohn e outras doenças,
E é importante que a gente tenha em mente que existe uma variação da esofagite eosinofílica associada à doença de Crohn, que se caracteriza por acúmulo de linfócitos nessa região, que é a tal da esofagite linfocítica. Sempre pensar aqui em doenças relacionadas com glúten, como a doença celíaca, mas especialmente na doença de Crohn, inclusive com acometimento esofágico. As doenças sistêmicas eosinofílicas também podem levar ao acúmulo de eosinófilos no esôfago, lembrando doenças raras como o Churg-Strauss, mas especialmente a síndrome hipereosinofílica e as doenças associadas à eosinofilia do tubo digestivo, né, como, por exemplo, a eosinofilia esofágica e intestinal, gástrica e colônica, eventualmente, também pode se associar com o acúmulo de eosinófilos no esôfago. Algumas doenças alérgicas, na verdade, elas se associam a doenças, à esofagite eosinofílica, e isso é importante que a gente tenha em mente como fator de risco, e também o que a gente chama de manifestações por acúmulo esofágico iatrogênico secundário, por exemplo, à presença e o consumo de vários tipos de fármacos. Parasitoses, como especialmente estrongiloides, ascaris e anisaquíase, também podem levar a acúmulo de eosinófilos esofágicos, GVHD, e uma coisa extremamente importante são as alergias alimentares ou a hipersensibilidade alimentar, especialmente em crianças. A história da alergia à proteína do leite também pode levar ao acúmulo de eosinófilos no esôfago. Os mecanismos pelos quais esses eosinófilos chegam ao esôfago, eles podem variar de acordo com a doença em questão, né? No caso, então, da esofagite eosinofílica, isso acontece por uma reação típica TH2, que acaba, então, atraindo eosinófilos para o esôfago, e isso acaba sendo desencadeado por alimentos ou, eventualmente, por aeroalérgenos, né? Na doença do refluxo, a gente já falou, né, o refluxo ácido ou não ácido, ele acaba interferindo diretamente na permeabilidade esofágica, o que acaba desencadeando uma resposta também imunomediada da submucosa, gerando, então, a atração dos eosinófilos para essa região. As infestações normalmente acontecem também por mecanismo de resposta TH2, e a esofagite por drogas é mais uma lesão especificamente desencadeada por esses medicamentos, que acaba gerando, então, o acúmulo de eosinófilos no esôfago e, a partir daí, uma série de sintomas associados. O que a gente viu no último GW também é que começam a se valorizar cada vez mais, também aqui na esofagite eosinofílica, a participação da microbiota esofágica como importantes players, né, na fisiopatologia da esofagite eosinofílica. Né? A alteração da microbiota esofágica estaria diretamente relacionado a aumentar a permeabilidade da mucosa desse órgão, aumentando então a passagem ou permitindo a passagem de antígenos alimentares e aeroalérgenos para as camadas mais profundas desse esôfago, através da participação inicial aí das células dendríticas e células apresentadoras de antígeno, então, que acabam desencadeando uma resposta do tipo TH2, via atração de linfócitos inicialmente, linfócitos esse que produzem uma série de interleucinas, com destaque para a interleucina 4, 5 e 13, que acabam então atraindo granulócitos para essa região. Um dos marcadores dessa resposta TH2 são os eosinófilos. E uma coisa interessante que a gente viu também nesse último GDW é que os eosinófilos são marcadores, mas eles podem não ser os principais, vamos dizer assim, responsáveis pelo desenvolvimento da doença e, eventualmente, sintomas associados a essa doença. Cada vez mais se valoriza outros granulócitos, como é o caso especialmente dos mastócitos, mas também de basófilos, e também o infiltrado linfocítico como um mecanismo importante participante da fisiopatologia dessas doenças. Lembro aos senhores que nós temos doenças derivadas da esofagite eosinofílica que vem ganhando também mais importância na nossa prática clínica, como é o caso, por exemplo, da esofagite linfocítica, em que a gente tem um acúmulo excessivo de eosinófilos desencadeados também pelos mesmos motivos que a esofagite eosinofílica. A esofagite mastocítica também já foi descrita na literatura, e a gente tem acúmulos de situações intermediárias entre esofagite eosinofílica e esofagite linfocítica, especialmente encontrados em pacientes parentes de primeiro grau, por exemplo, de pacientes com esofagite eosinofílica, que apresentam
pouco infiltrado eosinofílico ou nenhum, e um discreto aumento do infiltrado linfocítico, que pode levar inclusive a alterações endoscópicas muito parecidas com aquelas que a gente vê em pacientes com esofagite eosinofílica. Essas 3 interleucinas que marcam a esofagite eosinofílica, elas também se traduzem com diferentes aspectos clínicos e endoscópicos associados à esofagite eosinofílica. A interleucina 4 estimula então a diferenciação de células TH2, ativa os linfócitos B. A interleucina 13 é extremamente importante na remodelação tecidual do esôfago e também na fibrose, enquanto que a interleucina 5 promove o aumento e ativação de eosinófilos que acabam se relacionando diretamente com a fibrose. Então, essa fibrose, ela acaba sendo, então, um mecanismo de complicação das respostas de uma imunomodulação TH2, né? E que basicamente acontece graças à participação das interleucinas e dos eosinófilos. Essas interleucinas ainda participam diretamente na contração da musculatura lisa, o que pode explicar a presença de disfagia mesmo na ausência de fibrose e estenose. E também acabam participando diretamente da disfunção da barreira esofágica, perpetuando a passagem de alérgenos para as camadas mais profundas do esôfago, gerando, então, um mecanismo de feedback positivo. Lembrando novamente, né, as células relacionadas com a fisiopatologia da doença do refluxo e que acabam sendo alvo também dos diversos tratamentos para as doenças mediadas por eosinófilos, células B e os granulócitos, como a gente já mencionou anteriormente. Esse é um slide de uma aula do DDW sobre esofagite eosinofílica que mostra que a presença de eosinófilos não é exclusiva de pacientes com esofagite eosinofílica e também a estenose e a fibrose associada à presença desses eosinófilos não é exclusiva da esofagite eosinofílica. Pacientes com doença do refluxo gastroesofágico também podem ter alteração da motilidade esofágica causadas por uma resposta inflamatória e também pode desenvolver fibrose graças à participação dos eosinófilos, que normalmente aqui se encontra uma quantidade menor do que a gente vê na esofagite eosinofílica, mas estão lá presentes. Usualmente, a média de eosinófilos presentes no esôfago em pacientes com doença do refluxo gira em torno de 6 a 8 eosinófilos, enquanto que na esofagite eosinofílica, como é de conhecimento dos senhores, normalmente nós vamos ter mais do que 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Uma coisa extremamente bastante reforçada nesse último DDW, nas palestras sobre esofagite eosinofílica, é que a esofagite eosinofílica é uma doença progressiva e começa com um processo inflamatório esofágico, com pouca ou nenhuma fibrose, e ao longo do tempo caminha, então, para uma piora dessa inflamação associada à fibrose e posteriormente então com estenose. Essa evolução é de fato bastante longa e também explica a diferença de sintomatologia que a gente tem em diferentes faixas etárias, já que o processo inflamatório seria muito mais comum em crianças quando a doença se inicia e os processos mais graves relacionados com fibrose normalmente mais frequentes em adultos. Esse processo de evolução para fibrose e estenose, e essa aula do Dr. Shepard, que é do grupo do professor Straumann, das pessoas que descreveu a doença, a esofagite eosinofílica como entidade, como doença, no início dos anos 90, junto com o professor Atwood, ele mostra claramente que essa evolução é uma evolução extremamente lenta. Então ele coloca o fenômeno do caracol como uma informação bastante importante para a gente. Não se preocupem com uma evolução rápida do paciente com esofagite eosinofílica para fibrose e estenose se ele não apresenta isso. Esse processo demora anos para acontecer, como a gente vê nesse diapositivo também. Então, nós temos todo o tempo de tratar o nosso paciente com calma, de orientar o nosso paciente da evolução normalmente bastante lenta dessa doença, mas é importante que a gente tenha em mente que essa doença é uma doença crônica. Pacientes que são tratados, que têm esofagite eosinofílica e que entram em remissão da doença, se uma vez nós suspendemos o tratamento, seja qual for, a tendência do paciente recidivar os sintomas é bastante grande, 80% em 6 meses, pelo menos, talvez mais do que isso. A remissão espontânea da esofagite eosinofílica é bastante rara de acontecer.
E quando a gente conversa com os pacientes com esofagite eosinofílica, o que foi mostrado também nesse último DDW, é entender o que o paciente com esofagite eosinofílica quer de nós clínicos. Ele quer, na verdade, seja precocemente ou a longo prazo, é não ter sintomas relacionados com esofagite eosinofílica, especialmente ele não quer ter disfagia, ele não quer ter entalo alimentar. É óbvio que a longo prazo a preocupação maior com complicações como estenose e fibrose, ela é criada também dentro do nosso paciente, mas o nosso paciente ele busca melhorar dos sintomas. Isso é extremamente importante porque às vezes a gente busca uma remissão completa da doença eosinofílica, portanto eu quero 0 eosinófilos, eu quero sempre abaixo de 6 eosinófilos, mas o que foi discutido nas apresentações, e isso é bastante claro, é que eventualmente o nosso paciente pode melhorar muito da sintomatologia, pode melhorar o aspecto endoscópico e continua lá com 30, 40 eosinófilos. Será que a gente deve intensificar o tratamento nesses pacientes? A resposta aparentemente é não. Se o nosso paciente está assintomático, não tem nenhum sinal de fibrose, né? Não há necessidade de a gente intensificar o tratamento com o risco de a gente ter problemas relacionados com os efeitos adversos do tratamento proposto para os pacientes com esofagite eosinofílica, sem qualquer ganho, na verdade, na qualidade de vida desses nossos pacientes. Então, pensem nisso quando abordar pacientes com esofagite eosinofílica. É óbvio que quanto mais inflamação a gente tem, maior chance a gente tem de evolução para fibrose e, portanto, existe uma relação direta, aparentemente, entre a intensidade da inflamação esofágica e o risco de evolução para fibrose e estenose esofágica. É importante a gente ter em mente que qualquer dos tratamentos propostos para a esofagite eosinofílica e que são eficientes em diminuir a inflamação, também diminui o risco de fibrose, né? E isso acontece, por exemplo, quando a gente trata os nossos pacientes com biológicos como o dupilumab, quando a gente trata os nossos pacientes com corticoides tópicos e também ocorre quando a gente trata os nossos pacientes com inibidores de bomba de prótons. Os inibidores de bomba de prótons têm uma função também, então, de diminuir o risco de fibrose e estenose em pacientes com esofagite eosinofílica, né? E a gente vai ver os mecanismos pelos quais isso é conseguido com esse grupo de medicamentos. Quando a gente fala de diagnóstico de esofagite eosinofílica, nós já falamos algumas coisas sobre a presença de eosinófilos, é óbvio, a presença de sintomas sugestivos de esofagite eosinofílica, a necessidade de se afastar a outras doenças que podem levar à eosinofilia esofágica. Mas uma coisa bastante importante discutida nesse último DDW é a não necessidade de testes alérgicos para que a gente possa estabelecer, por exemplo, eventualmente qual a melhor dieta se a gente for propor o tratamento dietético para os nossos pacientes. Não percam tempo nem dinheiro do paciente de vocês pedindo IgE para alimentos, não percam tempo e dinheiro dos seus pacientes pedindo, por exemplo, testes de IgG4 para alimentos, não percam tempo através de exames de prick, prick-to-prick ou PET teste, porque esses exames têm se mostrado não úteis na condução de pacientes com esofagite eosinofílica, muito pelo contrário, a gente vai mostrar isso um pouquinho mais para frente nessa apresentação. Mas uma das novidades com relação ao diagnóstico de esofagite eosinofílica é o que a gente chama de estudo metabolômico no ar expirado. Alguns compostos voláteis se correlacionaram diretamente com o diagnóstico de esofagite eosinofílica, permitindo aqui um diagnóstico não invasivo da doença, inclusive que poderia ser utilizado como um acompanhamento de resposta dos nossos pacientes sem necessidade de endoscopia, sem necessidade de biópsia. Os autores colocam que o metaboloma no ar exalado é uma modalidade promissora e não invasiva para diagnóstico e acompanhamento da esofagite eosinofílica, mas que requer novamente novos estudos, né, mais bem controlados e com um N maior para que a gente possa de fato recomendar esse método de abordagem para doença do refluxo, para esofagite eosinofílica. Outra coisa que se discutiu é que se a abordagem deve ser diferente dos pacientes com esofagite eosinofílica grave, quando a gente compara com pacientes com esofagite eosinofílica menos grave.
E para a gente dizer se a doença é grave ou não, alguns scores de esofagite eosinofílica foram propostos. O Dr. Dylan desenvolveu aí o que a gente chama de IC, que é um aplicativo que permite, então, a gente classificar os pacientes com esofagite eosinofílica, dar um score para esses pacientes e determinar se a esofagite, então, está em atividade, se ela é leve, se ela é moderada e se ela é grave. Parece haver consenso que quanto mais grave é a doença, quanto maior o score no IC, maior a necessidade de um tratamento mais agressivo e mais precoce para esses pacientes com esofagite eosinofílica. Recentemente, né, o ACD publicou os guidelines para diagnóstico, acompanhamento e tratamento da esofagite eosinofílica, e que consiste, então, uma vez estabelecido o diagnóstico, de certeza, num tratamento que a gente chama de anti-inflamatório. E esse tratamento anti-inflamatório ele pode ser dividido em tratamento farmacológico e medidas dietéticas, né? Como a gente sabe, nós temos vários tipos de dietas propostas para abordagem de pacientes com esofagite eosinofílica. Eu já falei para vocês que a dieta baseada em testes alérgicos ela foi praticamente abandonada em todas as apresentações, isso foi muito ressaltado. Existe a dieta elementar, que talvez seja realmente o método mais eficaz de tratamento de esofagite eosinofílica, mesmo comparado com tratamentos farmacológicos, mas a gente sabe da dificuldade dessa dieta na condução de pacientes com esofagite eosinofílica. Busca-se, então, algum método que nos permita identificar quais são os alimentos de fato que têm que ser restringidos para que a gente não atrapalhe a qualidade de vida dos nossos pacientes e não interfira até na saúde deles, já que dietas restritivas são muito relacionadas a problemas nutricionais, eventualmente sociais e psiquiátricos, inclusive. Esse é um estudo interessante, apresentado no último DDW, e que se tentou analisar diferentes padrões genéticos com diferentes respostas a diferentes alimentos. E, de fato, como a gente vê nesse diapositivo, é interessante a gente ver que existe, de fato, uma relação entre determinados genes e também o padrão de dieta que esses pacientes respondem. Tanto em adultos quanto em crianças, e o estudo genético parece ser bastante promissor, não só para isso, mas também para identificar, por exemplo, se o meu paciente tem uma chance de evoluir para fibrose mais rapidamente ou menos rapidamente, e inclusive nos determinar a chance de resposta a tratamento, por exemplo, com corticosteroides, eventualmente até com biológicos. De fato, a gente tem várias opções de tratamento dietético, como os senhores sabem, né, que passam pelo 6-Food Elimination Diet, 4-Food Elimination Diet, 2-Food Elimination Diet, e cada vez mais o One Food Elimination Diet, que inclui então a dieta restritiva de leite e derivados. A resposta a essas diferentes abordagens, ela varia na literatura, em média são esses valores que eu trago para vocês nesses diapositivos. Existem duas abordagens então que a gente pode ter, e isso também foi reforçado. A gente pode fazer o esquema Step Up, em que a gente começa com 1-Food ou 2-Food e depois passa para 4-Food e 6-Food, ou então o contrário, que é o esquema Top-Down tradicional, em que eu faço, então, restringo o 6-Food, talvez 7-Food, se fala também no gergelim agora como um dos alimentos relacionados com esofagite eosinofílica também, e à medida que o paciente responde, nós vamos reintroduzindo os alimentos de forma gradual e sempre em cada etapa, cada step dessa escada descrita aqui, a gente tem que fazer algum tipo de avaliação para ver como é que está a resposta do nosso paciente do ponto de vista histológico. Então, esses métodos dietéticos, eles normalmente envolvem necessidade de endoscopia de repetição em grande quantidade, né? Sempre com intervalos de 2, 3 meses para cada abordagem que a gente faz. E não é reintroduzir qualquer alimento. Os senhores veem aqui que existe um racional para diferentes alimentos serem adicionados ao longo do tempo. Então, começa com 6-Food e depois o meu paciente responde ao tratamento. A primeira coisa que a gente vai reintroduzir é frutos do mar, depois nozes, depois ovos, depois amendoim e soja, depois trigo e, por último, leite. E a mesma coisa acontece se eu faço o esquema Step Up. Uma coisa extremamente interessante mostrada nesse último DDW é que quando a gente fala de One Food Elimination Diet, sem dúvida o leite
é o mais frequentemente utilizado, com respostas que podem chegar até 40% de remissão da doença. Mas veja que interessante, esse grupo resolveu pegar os pacientes que eram responsivos à dieta pobre em lácteos, né, e mudar o tipo de leite. Como os senhores sabem, a maioria dos leites que nós temos são leites de origem de vacas holandesas, vacas europeias, e que tem como característica a presença de uma caseína, que a gente chama de A1-beta-caseína. Já havia sido descrito anteriormente, há muito tempo atrás, a intolerância a A1-beta-caseína, que leva então ao aparecimento do que a gente chama de beta-casomorfina 7, que é uma substância que tem um agonismo opioide que pode alterar as funções do intestino, mas isso em intestino irritável e intolerâncias alimentares. É a primeira vez que se mostra um artigo em que se troca leites A1 por leites A2 e que se mostra então eficaz em permitir ao paciente o consumo de leites A2, mesmo em pacientes que haviam respondido à restrição de produtos lácteos derivados de caseína A1. Uma coisa extremamente importante com relação às dietas restritivas é que à medida que eu tiro determinado alimento ou grupos de alimentos do meu paciente, esses pacientes podem perder a tolerância a esses alimentos. E aí, na reintrodução dos alimentos, a chance de alergia alimentar aumenta bastante. Então, prestem atenção nisso antes de estipular uma dieta muito restritiva. Mas será que essa dieta restritiva ela acaba sendo perene, ou seja, a resposta à restrição é a mesma ao longo do tempo? Não, começam a aparecer alguns trabalhos interessantes mostrando da validade, da importância dos aeroalérgicos na manutenção, na indução da doença eosinofílica do esôfago e também no seu tratamento. Esse diapositivo, se eles veem acúmulo de pólen, por exemplo, na parede esofágica, nessa fotografia mostrada aqui. E o que a gente vê também é que existe, quando a participação dos aeroalérgicos é importante, em locais onde existem as estações do ano bastante definidas, pode haver uma piora importante da disfagia, da sintomatologia de pacientes com esofagite eosinofílica, especialmente na primavera, graças à participação do pólen. E o que se viu é que nesses pacientes que são sensíveis a aeroalérgenos, a resposta à dieta pode ser pior durante períodos em que há exposição ao pólen. Então, prestem atenção, porque o paciente de vocês pode ter uma recaída dos sintomas durante a primavera e isso pode se relacionar também à importância do pólen associada. Quando a gente fala de tratamento farmacológico, os IBPs e os esteroides tópicos são o carro-chefe, segundo a recomendação do ACD, e nessa situação, então, os corticoides tópicos têm sido utilizados há bastante tempo. O que se tem aqui é que o uso de esteroides ele é bastante eficaz na condução de pacientes com esofagite eosinofílica, mas que tem a sua resposta limitada também de acordo com a gravidade da doença. Quanto maior é o score, por exemplo, no IC, quanto mais grave é o paciente, menos ele responde a tratamento com esteroides tópicos. Nós temos já alguns esteroides já especialmente produzidos para serem usados em esofagite eosinofílica fora do Brasil, 2 com budesonida, em que a gente tem o gel oral, a budesonida aerodispersível e a fluticasona, que parece estar já em fase 3, em fase final para ser lançada no mercado. Os produtos disponíveis, então, nos Estados Unidos a gente tem a budesonida gel oral e que tem resultados bons, mas que tem contra eles o problema de terem sachês somente de 2 miligramas, né? Então, a posologia aqui fica bastante limitada do ponto de vista de condução desses pacientes. A mesma coisa acontece com a budesonida aerodispersível, já disponível na Europa, em que aparentemente os resultados são um pouquinho melhores do que a gente tem com gel oral, mas são bastante bons. Uma segunda opção, então, de tratamento farmacológico é o tratamento com os inibidores de bomba de prótons, né? É importante que a gente diga que todos os inibidores de bomba de prótons têm evidência para serem utilizados para essa indicação, à exceção do dexlansoprazol, que não há evidência suficiente para que seja recomendado para esse fim. Portanto, o pantoprazol, esomeprazol, omeprazol, rabeprazol podem ser utilizados na esofagite eosinofílica. O dexlansoprazol pode até funcionar, mas a gente não tem evidência, então a gente evita a prescrição desse IBP específico na condução desses pacientes. Importante a gente ter em mente que aqui
a dose necessária para que a gente tenha resultados clínicos adequados é sempre o dobro da dose habitual, né? No caso, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de pantoprazol, seriam 80 miligramas por dia, não 40 miligramas, como a gente usaria, por exemplo, na doença do refluxo erosiva mais leve. E por que os inibidores de bomba de prótons eles são eficazes na condição de pacientes com esofagite eosinofílica? Primeiro porque eles tratam o refluxo, né? E diminuindo o material refluído para o esôfago, isso diminui a agressão à parede esofágica, isso tem impacto na permeabilidade esofágica e na condução da doença. Isso a gente consegue com inibidores de bomba de prótons e com outros antissecretores, como por exemplo, até os inibidores competitivos dos canais de potássio. A grande vantagem dos IBP sobre os outros antissecretores é o efeito imunomodulador que eles apresentam. No caso, então, dos inibidores de bomba de prótons, eles diminuem a expressão de eotaxina 3 na resposta TH2, diminuem a liberação de citocinas, eles têm potentes efeitos antioxidantes e ainda têm um efeito direto sobre o endotélio esofágico, o que, então, explica a sua ação, que é reforçada ainda pela ação sobre mastócitos e outros granulócitos. Os inibidores de bomba de prótons inibem a ativação, vamos dizer, a maturação dos mastócitos, eles inibem a degranulação mastocítica, eles inibem a liberação de eotaxina 3 e, portanto, impedem a migração de eosinófilos para a parede esofágica, o que reforça os efeitos anteriormente descritos. No DW ainda, esse trabalho mostrou que os inibidores de bomba de prótons são capazes de interferir diretamente na disfunção mitocondrial causada pela interleucina 13 e isso pode, de fato, ajudar bastante na condução dos nossos pacientes. Esses efeitos observados anti-inflamatórios, imunomoduladores associados aos inibidores de bomba de prótons permitem, então, com que eles possam, inclusive, reduzir a inflamação, então, e reduzir a fibrose associada à esofagite eosinofílica. A ação dos inibidores de bomba de prótons ela pode ser limitada pelo processo inflamatório, especialmente pela atividade. Quanto mais grave a doença, menor a chance de responder a IBP, do mesmo jeito que a gente mencionou com os corticoides tópicos. Existe ainda uma relação interessante da esofagite eosinofílica com algumas outras doenças, como é o caso, por exemplo, da acalásia. A presença de acalásia faz com que a estase alimentar promova um aumento da permeabilidade do esôfago distal e isso pode induzir uma reação eosinofílica local. Do mesmo jeito que a presença de eosinófilos causados pela esofagite eosinofílica pode, graças à degranulação desses eosinófilos, promover uma alteração da função do esfíncter inferior do esôfago, seja impedindo o seu relaxamento, promovendo então a acalásia, ou facilitando o seu relaxamento e promovendo o refluxo. Então, não somente a doença do refluxo provoca acúmulo de eosinófilos no esôfago, como também a esofagite eosinofílica pode gerar a doença do refluxo associada. Isso reforça, por exemplo, a importância da utilização de inibidores de bomba de prótons isolados ou, eventualmente, em associação com outros métodos de tratamento, como dieta, corticoides tópicos e, eventualmente, até associados ao uso de imunomoduladores, como, por exemplo, o dupilumab. Uma coisa extremamente interessante, esse é um trabalho do DW, para encerrar a nossa apresentação aqui, reforça que os eosinófilos esofágicos eles podem levar à fibrose não só em pacientes com esofagite eosinofílica, mas também em outras doenças, especialmente a doença do refluxo gastroesofágico, que leva à fibrose, na verdade, numa quantidade muito maior do que pacientes com esofagite eosinofílica, pelo menos graças à prevalência da doença, que é muito maior do que a esofagite eosinofílica. Esse é um trabalho mostrando que mudou bastante a indicação, a indicação de dilatação esofágica, é óbvio, pela esofagite eosinofílica, graças ao aumento progressivo da prevalência e da incidência dessa patologia nos Estados Unidos. Mas ainda hoje, né, as estenoses esofágicas lá, por exemplo, são muito mais frequentes em pacientes com doença do refluxo do que com esofagite eosinofílica. Outros biológicos estão sendo descritos e desenvolvidos, né? Potencial aí importante a participação de biológicos que interferem na ação da interleucina 13. Esse é o caso desse trabalho novo, desse biológico que aparentemente leva a resultados bastante importantes. Lembrando que hoje a gente só tem o dupilumab liberado para essa indicação.
Mas brevemente outros biológicos, na minha opinião, vão ser liberados para esse fim, inclusive os inibidores da JAK, como o tofacitinib, o patacitinib, também têm alguns trabalhos mostrando bastante promissores na condução dessa patologia. Concluindo, então, essa apresentação inicial, a gente pode dizer que a esofagite a eosinofilia esofágica, ela pode estar presente em diferentes afecções, é importante que a gente pense nelas. Diferentes afecções vão necessitar de diferentes tratamentos, entre elas, sem dúvida, a esofagite eosinofílica é a mais comum e que vem aumentando bastante a sua prevalência, né? O tratamento farmacológico para a esofagite eosinofílica inclui corticoides tópicos, biológicos e especialmente os IBPs, graças à sua facilidade, graças ao seu preço especificamente também, e também aos efeitos agregados que podem explicar a eficácia desses medicamentos na condução da esofagite eosinofílica, inclusive no tratamento concomitante da doença do refluxo, que com frequentemente se associa à esofagite eosinofílica, e a gente espera que novos biológicos sejam liberados para serem utilizados para essa indicação no futuro próximo. É isso aí, professor Fábio. Gratidão, querido Ricardo Barbucci. Em seu aniversário, você que nos deu esse grande presente, essa abordagem. Hoje, realmente, quando a gente estava debatendo aqui sobre esse tema, foi incrível o quanto que nós vimos de sessões, o quanto que nós realmente compreendemos a importância hoje do médico pensar, discutir com o seu paciente, refletir sobre o seu diagnóstico, porque cada vez mais está presente do nosso consultório. Talvez uma busca ativa sobre sintomas, pensando que aquele paciente que vai se adaptando ao longo do tempo com a sua dificuldade de deglutir, com sua disfagia, essa mudança, e aí a gente indica vocês relerem todo o impacto, que é a graduação de adaptabilidade que esse paciente tem. Realmente é cada vez mais importante ter o racional do pensar, busca ativa, uma biópsia orientada para esse paciente. Lá deixou muito claro que você teve que biopsiar principalmente em 2 setores diferentes, não só em um, pelo menos 6, mas o ideal 4 biópsias a 4 centímetros da borda superior do esfíncter esofagiano inferior, depois mais 10 centímetros, fazer mais 4 biópsias. Também foi muito importante a presença de patologistas mostrando que não é só a eosinofilia esofágica, mas todo um conjunto de alterações que o patologista, na interseção com o gastro, com o endoscopista, vai poder informar. Cada vez mais o endoscopista tem que falar a mesma língua, utilizar o score endoscópico para que todos nós tenhamos uma mesma comunicação. A partir de então, a gente tem uma visão tanto do espectro, qual é que está aquela gravidade do paciente, qual a classificação que ele se encontra e uma orientação em termos de abordagem terapêutica. Como o Barbucci falou, nem toda eosinofilia é esofagite eosinofílica e o importante, nem toda esofagite eosinofílica é similar. Então, nós temos três espectros hoje, 3 fenótipos que a gente tem que orientar para graduar o que vamos fazer. A querida, eu acho que foi querida Débora, trouxe para nós, Barbucci, uma pergunta que eu já transcrevo, Barbucci já voltou para a nossa mesa de debate, afinal, como nós podemos aplicar o conceito da corticoterapia tópica no Brasil, já que nós não temos o corticoide orodispersível na sua prática? A gente gostaria de deixar um abraço para a Débora Ferreira, essa grande parceira nossa. Aí, o que você teria para dizer para ela hoje, na prática? O que nós podemos usar? Bom, aqui a gente pode usar também a budesonida ou a fluticasona. A diferença, na minha opinião, é que a fluticasona ela tem basicamente só em líquido, spray, então existe uma dificuldade de se utilizar isso de forma adequada. O sucesso do tratamento da corticoterapia tópica está diretamente relacionado, é óbvio, com a dose que a gente vai utilizar, mas também com o tempo de contato, na minha opinião, do corticoide com a parede esofágica. E então, normalmente, o que a gente pede é para a dissolução desses corticoides em algum líquido viscoso, que pode ser qualquer um. Isso a gente pode fazer através, por exemplo, do uso de cápsulas
aspiratórias, e é o que eu prefiro, de budesonida, em que a gente dissolve em algum líquido viscoso, e aí a gente dá para o nosso paciente. Lembrar que após a ingestão do corticoide, a gente tem que esperar no mínimo 1 hora para comer e beber qualquer outra coisa. É importante a gente ter em mente que precisa haver uma boa homogeneização do corticoide no líquido viscoso, porque a gente não quer que o líquido viscoso entre em contato com a parede esofágica e o corticoide fique mais para a luz esofágica e não tenha contato com a parede. Então isso precisa ser muito bem homogeneizado, e é extremamente importante também a gente ter isso em mente quando a gente manda manipular líquidos viscosos com corticoide, que é uma coisa que a gente tem utilizado agora com mais frequência. É importante que o corticoide manipulado ele venha numa consistência adequada e eu tenha certeza que ele está muito bem homogeneizado, porque se não tiver homogeneizado a gente não vai ter o resultado adequado. A vantagem de se manipular isso, na minha opinião, é que a gente pode lidar com diferentes concentrações e a gente pode utilizar, vamos dizer, menos vezes ao dia. Embora existam poucos trabalhos que comparam o uso de 2 vezes ao dia do corticoide com uma só, a minha opinião, quando a gente faz isso antes de dormir, a gente acaba garantindo um tempo de contato maior do corticoide com o esôfago, os resultados clínicos são melhores. Lembrando que paciente usuário de corticoide tópico, a gente precisa monitorar por eventuais efeitos adversos do uso do corticoide, especialmente a candidíase oral, mesmo a candidíase esofágica pode ser um problema que pode chegar em até 10% dos casos. E é importante que a gente tenha em mente que, embora a budesonida e a fluticasona sejam muito pouco absorvidas, é possível haver absorção e pode haver uma interferência diretamente no eixo adrenal. Então, é importante que, periodicamente, se verifique o cortisol basal dos nossos pacientes, né? Se ele estiver reduzido, a gente pensar que isso a longo prazo pode ser um problema para os nossos pacientes e, eventualmente, pensar em mudar, então, a posologia ou mudar o tipo de tratamento que a gente está dando para os nossos pacientes. Perfeito. Deixar um abraço aqui, nosso irmão o Maurício Bravin, que está nos acompanhando, esteve conosco na quinta-feira, convidamos a todos, tivemos um debate amplo sobre tosse, vão lá no nosso canal, tivemos com Paulo Perazzo, eu, Carlos e o Bravin, nós destrinchamos como abordar a tosse. A Isadora Madalosso, outra grande amiga nossa, motilista também, perguntou, professor, afinal, alguns pacientes apresentam resposta parcial, como é o esperado, ao IBP, com uma queda de eosinófilos em mais de 50%, porém, ainda não em fase de remissão, mantém um eosinófilo por campo acima de 15. O que fazer? Adicionar uma outra droga, quando colocado com IBP, adicionar o corticoide tópico, fazer uma retirada de um dos alimentos, como você colocou, trabalhar na adição? Então, uma coisa é a gente associar tratamentos diferentes, é uma situação, outra coisa é não fazer nada. Depende muito de como é a apresentação da doença. Se é uma doença mais grave, menos grave, se existe fibrose, se não existe fibrose. Na ausência de fibrose especificamente, no paciente que responde parcialmente com resposta clínica importante, ou seja, desaparecimento da disfagia, se meu paciente tem 30 a 20 eosinófilos para o campo de grande aumento e não tem traqueização, não tem fibrose e não tem disfagia, eu não vejo por que a gente inventar moda, entendeu? Quanto mais a gente associa medicamentos, maior a chance de efeito adverso, maiores são os gastos e maiores são as expectativas do nosso paciente, né? Então, essa tensão, ela acaba aumentando. Então, o que se discutiu isso no DW, até falei na minha apresentação, é que a gente precisa ponderar o que a gente busca como objetivo. Na maioria das vezes, o que o paciente quer é melhorar dos sintomas. E se ele melhorar dos sintomas e não tiver fibrose, segue o jogo, na minha opinião. Perfeito. E convocamos a todos para reverem os seus laudos. Se todos nós pudéssemos aplicar a mesma metodologia de informação, com laudos, com a classificação, com o EREFS totalmente organizado, todos nós saberíamos como é que está e a evolução. E esse laudo poderia ser compartilhado e outros colegas poderiam ter a segurança do tratamento.
Mas, só um pondero, não, o EREFS é importante e também deveria haver uma padronização entre os patologistas com relação ao score histológico. sim, E eu acho o aplicativo do IC uma coisa interessante também para que a gente possa acompanhar, né, a evolução do nosso paciente. Então, os scores hoje, eles cada vez mais ganham importância, né, no diagnóstico e na condução de diferentes doenças gastrointestinais. Esofagite eosinofílica não fica fora. A gente vai falar depois sobre os scores, por exemplo, na doença do refluxo, que agora tem ganho importância. Então, eu acho que isso é interessante também, é um aplicativo muito fácil para a gente preencher os dados. Isso demora 30 segundos se tiver o aplicativo baixado. baixar no app, está liberado tanto para iPhone quanto para Android, da AGA IC. Gratuito até então que eu saiba, eles colocaram, não sei se isso vai ter algum upgrade ou não, mas super tranquilo para baixar e vale a pena que todos tenhamos.